Opa, e aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de falar com aquelas pessoas que possuem um patrimônio já relevante, principalmente um patrimônio formado por imóveis, e essas pessoas que já têm ou pretendem constituir uma holding para abarcar esses imóveis aí e criar uma camada a mais de proteção em relação a outros possíveis riscos aí das suas atividades empresariais e também querem aí começar a pensar num planejamento sucessório para as próximas gerações aí da sua família. Para além dessa análise de planejamento sucessório, camadas de proteção, né, proteção patrimonial, você sabia que ao constituir uma holding patrimonial, essa holding que vai ser dona desses imóveis, você passa a ter, alguns possíveis, benefícios tributários. Quando eu falo benefícios, eu não quero dizer, concessões do fisco, né, eu quero dizer de vantagens, eh, tributárias que você obtém a partir do momento que você integraliza, esses imóveis numa pessoa jurídica, tá. Em relação à tributação dessas operações que eu vou mencionar na pessoa física, combinado? Então fica comigo nesse vídeo, porque hoje, eu vou te mostrar quais são, essas possíveis vantagens tributárias e como você pode usar aí na sua holding patrimonial que você já constituiu ou que você pretende constituir, beleza? Eu sou o Bruno Deiró, sou contador e consultor especialista em operações imobiliárias e no âmbito da construção civil também. Também trabalho com holdings, né, com estruturação de projetos de holding empresarial, patrimonial, familiar, todas essas holdings nesse contexto. E se você acredita que esse vídeo ele vai, contribuir com o aumento do seu conhecimento, que ele vai te ajudar aí nas suas operações, deixa o like aqui embaixo nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus colegas aí, com os seus clientes, se você for um contador, e eu acredito que vai ajudar muito aí na obtenção de conhecimento. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, tá? A partir do momento que você decide, tirar os seus imóveis da sua pessoa física lá, os seus imóveis que você trabalhou, que você empreendeu, que você incorreu em outras atividades econômicas para obter resultado e investiu, né, em imóveis para proteger o seu patrimônio. A partir do momento que você decidiu tirar esses imóveis da sua pessoa física e levar esses imóveis para uma pessoa jurídica, para além dessa questão de obter aí uma camada a mais, de proteção em relação a esses imóveis e também, eventualmente, se você desejar, pensar aí em planejamento sucessório, a gente também vai observar o nascimento aí de possíveis, vantagens tributárias que você pode incorrer aí, que você pode usufruir, tendo uma pessoa jurídica, sendo na verdade uma pessoa jurídica, a nova proprietária desses imóveis, tá. E aqui eu separei basicamente 5 pontos, tá, que podem ser muito úteis para você, visando aí a economia de impostos. E o primeiro deles é a própria comercialização, destes imóveis, tá. Pensando, exclusivamente na pessoa física, quando a gente observa, a tributação de venda de imóveis, a gente vê que a gente entra ali num contexto de ganho de capital, que começa ali em 15% e vai até 22,5 por cento de tributação sobre o ganho. Ocorre que quando você, integraliza esses imóveis numa pessoa jurídica que tem como objeto social a compra e venda de imóveis próprios, né, a tributação na pessoa jurídica ela muda de contexto. Ela, é diferente da pessoa física, a gente entra num contexto de tributação, de impostos federais. Então a gente está falando aqui de PIS, de COFINS, de imposto de renda e de contribuição social. O regime tributário mais vantajoso e tende a ser aplicado nesses contextos é o lucro presumido. E no lucro presumido, a alíquota que a gente paga ali de carga tributária gira em torno de 5,93 e 6,73% do valor de venda do imóvel, né? Já na pessoa física, como eu falei, a gente analisa a tributação a partir do ganho, né? E ainda tem a possibilidade de deduzir ali
alguns custos a mais, né, como o custo com a corretagem, por exemplo. E também na pessoa física nós temos o fator de redução, que é um redutor que a Receita Federal aplica, em decorrência do tempo que você ficou aí como proprietário deste imóvel. Ocorre que, em alguns casos, tá, principalmente falando de imóveis em que o seu custo de aquisição ele é menor e ele obteve uma valorização muito grande, né, em relação ao valor que você pagou. Ocorre que em alguns casos, a tributação, na pessoa jurídica, ela acaba sendo mais vantajosa quando a gente analisa, a tributação com base no valor da venda, tá. Já que nesses casos em que o imóvel ele se valorizou muito, o ganho de capital ele acaba sendo, o valor da venda, porque quando a gente insere o seu custo de aquisição, ele acaba afetando muito pouco ali, a questão do ganho, né. Então nesses contextos, o ganho de capital, e o valor de venda, eles tendem a ser aí um valor muito próximos, né, pensando em análise ali de planejamento tributário. Então, se a gente tem na pessoa física, por exemplo, nesse contexto, uma tributação de 15% sobre o ganho de capital, e na pessoa jurídica a gente tem uma tributação de até 6,73, sobre o valor de venda, e estes valores eles estão aí num contexto muito próximo, então, a tendência é que a tributação na pessoa jurídica seja bem menor, já que a alíquota aí da tributação, no lucro presumido tende a ser aí de até 6,73%. Então, nestes contextos, pode valer mais a pena você tributar aí a venda desse imóvel na sua pessoa jurídica. Mas é claro, o importante e o necessário é fazer aí um planejamento tributário, né, antes de fazer qualquer operação, tá? E num segundo ponto, nós temos a atividade de locação de imóveis. Na pessoa física, quando a gente observa ali, quando o contribuinte ele tem ali entre 15, 20, 25 mil, acima de 15.000%, R$ 15.000 de locação mensal, a tendência é que a tributação fique ali entre 20 a 27,5% de imposto de renda. Na pessoa jurídica, pensando naquele contexto de lucro presumido que eu falei, as alíquotas elas mudam um pouquinho, tá? A tributação vai começar ali em mais ou menos 11% até 14% sobre o faturamento bruto, né, desta operação de locação. Na pessoa física, você ainda tem a possibilidade de fazer algumas deduções ali, principalmente no Carnê-Leão e lá no imposto de renda anual, né, na declaração, anual de imposto de renda, você consegue aí fazer mais algumas deduções, como, deduções com despesas médicas, com saúde e despesas com educação, por exemplo. Então, existem contextos sim, que a tributação do aluguel na pessoa jurídica, ela vai valer mais a pena do que a tributação na pessoa física, mas da mesma forma que eu falei da questão da operação com bens imóveis, é preciso que você faça um planejamento, um estudo tributário para ver o que vale mais a pena, tá? Mas, como eu falei, existe essa possibilidade, de ficar mais barato, de você ter uma carga tributária menor, tributando esta atividade na pessoa jurídica, tá? Um outro contexto que é muito interessante e poucas pessoas falam, é o contexto da permuta, tá? Na pessoa física, quando você decide fazer uma permuta, de um imóvel por outro imóvel ou de um imóvel por unidades a construir aí de uma incorporadora, de uma loteadora, eh, quando essa permuta ela não vem com a torna, né, ela não tem torna na operação, basicamente a Receita Federal ela determina ali na Instrução Normativa 107 de 1988, sim, é uma instrução normativa bem antiga, mas ainda é vigente, então a gente precisa aplicar ela. Ela determina que você, nesta operação, você vai atribuir, ao custo desses imóveis aí que você está recebendo, o mesmo custo dos imóveis aí que você está entregando para o outro permutante, tá. Então por mais que eu tenha, por exemplo, uma operação que a permuta ela foi de R$ 1.000.000, e o meu imóvel no imposto de renda ele estiver ali, avaliado a um custo de R$ 50.000,
Os imóveis que eu vou receber, nesta operação de permuta, eles vão receber o mesmo valor do imóvel que eu dei. Então, estes imóveis que eu vou receber vão entrar no meu imposto de renda por R$ 50.000 também, então você não vai ter essa alteração patrimonial. No caso, das pessoas jurídicas, a análise ela é um pouquinho diferente, tá? Quando você tem uma permuta, em que esta permuta, né, os objetos que estão sendo permutados, eles não têm a mesma natureza e não têm o mesmo valor, como é o exemplo que eu dei aqui da permuta de terreno por unidades a construir, essa permuta ela deve ser contabilizada, tanto na contabilidade do permutante incorporador, por exemplo, quanto na contabilidade do permutante terrenista, pelo seu valor justo, que, de forma bem resumida, pode ser considerado, como o seu valor de mercado da operação, tá. Então, neste caso, por exemplo, neste mesmo caso, né, em que a gente tem uma permuta de 1.000.000, mas que o imóvel ele estava, avaliado ali a um custo de 50.000 na contabilidade, por exemplo, o valor, de registro do imóvel que você está recebendo nessa permuta, ele não vai ser o mesmo valor do imóvel que você está dando, não vai ser o valor desses 50.000, mas sim o valor justo, né, do imóvel que você está recebendo. Então, neste caso, você vai receber na sua contabilidade um imóvel por R$ 1.000.000 e dar a baixa nesse imóvel, de R$ 50.000. Olha, a diferença aí em relação à pessoa física. Então, neste contexto de permuta, pode ser interessante fazer na pessoa jurídica, porque você vai ter aí um imóvel avaliado no seu estoque pelo seu valor justo, pelo seu valor, por exemplo, de R$ 1.000.000. E pensando em tributação, exclusivamente, tá, a permuta, quando ela não tem a torna, desde 2022, a partir do parecer do despacho, da PGFN, 167 de 2022, no lucro presumido, a permuta sem torna não será, na verdade não é, objeto de tributação, tá? Então não incide PIS, não incide COFINS, não incide imposto de renda nem contribuição social. Quando tiver torna, aí sim incide aí esses impostos, esses tributos sobre a torna exclusivamente, tá? Tá curtindo o conteúdo desse vídeo? Então, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder aí os próximos vídeos sobre holding e sobre planejamento patrimonial e sucessório e compartilha esse canal aí com seus colegas para que eles também tenham acesso a esse conhecimento, beleza? Um quarto ponto que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo é em relação, à integralização de capital, tá? Normalmente, a lei 9249 de 95, 9.249, ela estabelece que você tem 2 opções quando a gente fala de integralização de capital com bem imóvel, tá. Você pode integralizar este bem pelo seu valor de custo, né, e integralizando pelo valor de custo, você não vai pagar ganho de capital, você fica isento aí de recolher esse tributo. Mas, caso você decida também, né, na segunda opção, integralizar pelo valor de mercado, você vai ter esse acréscimo patrimonial, né, na sua pessoa física, e aí, neste caso sim, terá incidência aí de ganho de capital e verificação aí da tributação destes valores. O ponto é que a Receita Federal, a partir da Instrução Normativa 84 de 2001, lá no seu artigo 26, ela determina que alguns imóveis, né, que principalmente aqueles que foram adquiridos até 1988, eles terão algumas faixas ali de redução no seu ganho de capital. Mas o ponto aqui mais relevante é em relação aos imóveis adquiridos até 1969. Estes imóveis, independente aí da forma de alienação que você venha a ter futuramente, seja na integralização de capital ou seja na venda propriamente dita, estes imóveis, eles terão 100% de redução de capital. Então, se você comercializar esse imóvel na pessoa física, você terá 100% de redução, no ganho de capital previsto nessa instrução normativa.
E como a integralização, de capital também é uma modalidade de alienação, você tem a prerrogativa, de integralizar esse imóvel pelo efetivo valor de mercado, deste imóvel, né. Então, esta é uma oportunidade que você tem, pra integralizar este imóvel que você pode ter aí adquirido até 1969, pelo valor de mercado e ter aí um imóvel mais bem avaliado no seu balanço patrimonial, sem pagar aí imposto sobre esse ganho de capital. E o último ponto aqui eu gostaria de falar sobre, o ITCMD, tá, um imposto aí que incide sobre doações e sobre heranças aí num geral. Mas eu gostaria de falar exclusivamente sobre o ITCMD aqui de São Paulo, tá. Normalmente aqui em São Paulo, tá, se você decide, fazer a doação aí, de um imóvel, por exemplo, exclusivamente de um imóvel, a base de cálculo da doação, do ITCMD sobre esta doação será o valor de mercado deste imóvel especificamente dito. Então você vai apurar aí a alíquota, né, de 4%, alíquota vigente neste momento que eu estou gravando esse vídeo, sobre o valor de mercado deste imóvel. O ponto é que, eh, no caso de doações, de cotas de capital social aí de uma empresa, aqui em São Paulo, a base de cálculo não é o valor de mercado dessas cotas, mas sim o valor contábil, o valor apurado lá no balanço patrimonial dessa empresa. Então, basicamente, se você decide, integralizar esses imóveis que você tem, pelo seu valor de custo numa holding patrimonial e no momento posterior você, começa a fazer um planejamento sucessório aí, começa a planejar, eh a sucessão das cotas dessa pessoa jurídica. Se você estiver aqui em São Paulo, eh, você não vai mais analisar, a base de tributação com base no valor de mercado dos imóveis, mas sim com base no valor contábil aí dessas cotas. E aí a gente consegue observar aí um possível ganho, uma possível vantagem nessa tributação. Dado que, na maioria dos casos, né, a valorização dos imóveis aí, ela é constante, né. Então você pode, por exemplo, ter um imóvel, registrado no seu imposto de renda por 100.000, que hoje está avaliado em R$ 1.000.000. Se você decidisse, doar este imóvel propriamente dito, né, para seus filhos, por exemplo, você pagaria aí, 4% sobre esses R$ 1.000.000, que é o valor de mercado desses imóveis. Mas, como eu falei, se você decide levar, estes imóveis para uma holding patrimonial, aqui em São Paulo exclusivamente, tá, em outros estados a análise pode ser diferente, como Goiás, por exemplo, que eles têm um trabalho muito grande lá de fiscalização, e lá, mesmo que sejam cotas de capital, a base é o valor de mercado dessas cotas, tá. Mas aqui em São Paulo, se você leva esses imóveis aí por esses 100.000 para uma holding e faz, né, esta doação, não será mais analisado, a questão do valor de mercado dessas cotas, e sim o valor contábil, né, destes R$ 100.000 apurado lá no seu balanço patrimonial. Então existe aí sim, um possível ganho tributário, pensando em planejamento sucessório, mais uma vez, né, aqui no estado de São Paulo e pelo menos até a publicação desse vídeo, tá. A legislação, paulista pode mudar a qualquer momento, né, mas a partir do que a gente tem hoje, a gente pode sim ter esse ganho tributário. E aí, achou interessante essas possíveis vantagens tributárias que você pode ter, ao constituir uma holding ou já na sua holding que já exista com esses imóveis? Se você gostou e curtiu esse vídeo e precisa, de ajuda para verificar essas vantagens ou para constituir, essa sua holding patrimonial com esses imóveis, eu vou deixar o link aqui embaixo de contato com o meu WhatsApp. Você vai conversar diretamente comigo, tá? E a partir aí do seu contexto, a gente vai verificar qual é o melhor serviço que a gente pode te oferecer, tá? Se é somente uma consultoria pontual, se é a revisão desse projeto de holding que você já executou, que a gente pode fazer também, ou se você precisa aí consolidar um projeto do zero.
tá? A gente pode te ajudar aqui com as melhores ferramentas possíveis aí, para te ajudar a conseguir obter essas vantagens tributárias e colocar mais dinheiro no seu bolso, beleza? Então é isso, obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui, tá? A sua visualização ela conta muito no crescimento do canal como um todo. Fica ligado que nos próximos dias vão ter mais vídeos principalmente sobre a reforma tributária, que tá chegando aí, tá batendo na porta. E valeu!